Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu a Gesem dizer que tu e os judeus intentais revoltar-vos, para que edifiqueis um muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultem-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Até aí. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê condições de entendermos o que Ele deseja falar aos nossos corações nesta noite. O título da nossa mensagem hoje, ela se trata de poder e pressão. Poder espiritual e pressão. E eu quero dizer uma coisa: nós não somos bons de pressão. Nós vivemos numa geração mal acostumada, que qualquer pressão que venha sobre sua vida, diante das circunstâncias da caminhada, a pessoa se abate, a pessoa se entrega, muitos entram em depressão e a vida se torna um arraso, porque não aguenta viver sob pressão. Os jovens hoje não aguentam o mínimo de uma pressão na sua estrutura, porque se colocam totalmente fragilizados. E isso é um problema muito sério. Mas fora desse campo secular, o qual a gente vive é uma realidade, nós temos pressões espirituais. Agora vamos fazer o paralelo. Nós temos o poder de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, e nós temos as pressões espirituais. E o que é que eu e você devemos entender como pressões espirituais? Traduzindo, isso quer dizer batalha espiritual. Você tem o poder de Deus e você vive em uma constante batalha espiritual.
E não desconsidere isso na sua vida. Jesus Cristo, quando esteve aqui, passou por nós, vivendo como nós. O testemunho de vida dele, em especial nos 3 anos últimos do seu ministério, foram pressões e pressões. Até a sua morte, ele caminhou sob pressão de todas as circunstâncias. E aí vários outros exemplos na Bíblia Sagrada, que nós podemos citar aqui, os evangelistas, podemos citar os apóstolos, todos eles caminharam debaixo de pressão. E isso não é diferente de nós, você que entregou a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem as pressões seculares e você tem as pressões espirituais. Então, a gente precisa entender que vivemos sob pressão. E não podemos fugir dessa realidade. A nossa vida é uma constante luta. E precisamos estar preparados. Nós temos a principal arma dada por Deus a nós, através de Jesus Cristo, que é o seu poder, que em nós é transformado na autoridade dada pelo Senhor para as nossas vidas. E precisamos ter esse entendimento. A Bruna pregou aqui na terça-feira passada, falando sobre ousadia espiritual. A irmã Jalile ministrou aqui no domingo, terça passada, quando ela falou sobre que não devemos ficar calados diante das circunstâncias. E esses 2 elementos, ousadia e enfrentamento através da palavra, são as respostas que nós temos que desenvolver e praticar nas nossas vidas para vencermos as pressões espirituais. Jamais você vai viver um evangelho bombaiano, deitado numa rede, balançando, debaixo de uma árvore frondosa e tomando uma água de coco geladinha. Isso não é evangelho. Se você pensa em viver uma vida espiritual assim, você está totalmente equivocado. Porque vida espiritual é batalha. Amém? 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 Então você está dentro dessa batalha. E a gente precisa encontrar o quê? Poder no Senhor, desenvolver em nossas vidas, para que a gente vença as pressões. Em Efésios está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades espirituais, aonde? Nas regiões. É muito profundo isso. A nossa luta nas regiões celestiais. E a gente precisa entender que o inimigo se levanta, usa circunstâncias, usa pessoas, abate a nossa mente para nos abater no campo dessa pressão espiritual. E aí que o Senhor nos deu esta palavra para ministrarmos nesta noite e ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa segurança e a nossa condição de vivermos essa prática diante das realidades da nossa vida. A gente tem observado que muitos têm usado o cristianismo, entregam as suas vidas a Jesus para não terem mais problema. Eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque ali eu não vou ter mais problema. E isso acontece. Certa vez uma pessoa me parou e falou assim: pastor, que dia é o culto na igreja? Eu falei, tal dia, tal dia, tal dia. Escolinha, tal dia, tal dia. Aí eu vou levar meus filhos para a escolinha, porque eu sei que eles não vão ter problema lá. Ou seja, levar os filhos
porque ali não vai ter problema com a vida dele. Olha a mentalidade equivocada. Cristianismo, a gente tem que pagar o preço para viver essa graça que o Senhor nos concede, que não é fácil. E a gente precisa enfrentar isso com muita seriedade e com muita maturidade. O cristão não vive sob pressão, apontando culpados e nem se esconde atrás de desculpas. Precisamos estar atentos a essa realidade, como também o que realmente importa é se estamos unidos a Cristo e em seu poder. Você está unido a Cristo e confiante no seu poder? Amém? Se você fizer isso, você vai vencer muitas lutas, não vai ficar parado no meio do caminho, abatido, exposto para ser derrotado. O texto que a gente traz aqui nesta noite, conhecido por muitos, de Neemias, que recebeu a informação de que Jerusalém estava totalmente destruída, com seus muros, seus portões, a população vivendo em miséria, e ele no conforto, na casa do rei, e aquilo dali trouxe, em primeiro lugar, uma tristeza muito grande no coração dele. Depois de passar um tempo chorando em oração, ele se apresenta ao rei, tem a oportunidade de interagir com o rei preocupado porque ele estava abatido. Por que você está abatido? E ele explicou a situação e o rei o autorizou para que ele retornasse a Jerusalém por um determinado tempo e ali servisse a sua terra, ao seu povo e fizesse o que estava no coração dele, que era ajudar a reconstrução de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o texto nos revela várias dificuldades que ele encontrou ali, caminhando pela noite, viu a destruição, viu um povo abatido e, por consequência, toda uma dificuldade a ser vencida. Não bastasse a dificuldade, apareceram 3 peças diante desse trabalho dele: Sambalate, Tobias e Gesem, inimigos ferrenhos, buscando impedir que aquele trabalho prosperasse. Então, aquele homem, diante de uma situação cheio de pressão, que talvez, para que a gente possa entender esse texto, se coloque na construção desse texto na sua mente. Você enfrentar a sua terra natal, onde seus pais viviam, a terra que você amava, totalmente destruída, o povo sofrendo, a miséria implantada, e aquele homem sente no coração de ir ajudar, tem o apoio do rei, mas quando chega lá começa a haver perseguição. Esse é o exemplo que a gente tira do texto para conduzir para as nossas vidas, das quais a gente pode tirar lições. Chegamos no capítulo de número 6, e aí, dentro dessa leitura breve que nós fizemos aqui, a gente observa que a partir do versículo de número 6, do capítulo de número 6, boa parte do esforço implementado por Neemias e grande parte do povo ali que em conjunto uniram forças para a edificação dos muros, reconstrução dos portais, das portas, e vemos que o Sambalate e os seus companheiros Tobias e Gesem, eles, numa última cartada, eles intentaram agora contra a vida de Neemias. Não bastasse todas essas dificuldades. E como é que pode-se se avançar numa situação dessa?
de pressão. Agora vamos tirar o foco de Neemias e trazer para as nossas vidas. Certamente você tem enfrentado lutas, você tem enfrentado batalhas, você tem enfrentado situações difíceis na sua caminhada, pessoas se levantam, pessoas querem te destruir, pessoas querem te humilhar, pessoas querem te abater, pessoas querem que você não avance, pessoas querem que você não seja canal de bênção na vida de outras pessoas, e você começa a viver dentro dessa pressão. As respostas dadas por Neemias são as mesmas respostas que a gente pode trazer para as nossas vidas. Porque nós temos o poder de Deus, através do Espírito Santo. As dificuldades sempre irão existir na nossa caminhada, e em especial quando a gente se dispõe a viver o Evangelho do Senhor, a enfrentar os desafios que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós, como servos do Senhor, chamados pelo Senhor, nós temos o tempo todo desafios a enfrentar. Eu quero dizer para você que você sai de um problema, sai de uma luta, vira o dia, já tem outra batendo na porta. E é o tempo todo. Porque a nossa luta é constante. Cristão que não passa por luta, que não passa por provação, ele está precisando rever a vida dele. Porque é princípio na Bíblia Sagrada, lá em Mateus, quando ele diz, no mundo tereis aflições, lutas. Resposta, mas tende o quê? Bom ânimo. O segredo é o bom ânimo. Mas, o que é que a gente pode aprender com Neemias? Primeira lição que eu tiro desse texto. A gente precisa ter consciência da existência de opositores na nossa caminhada. Precisamos ter essa consciência. Nós já temos as dificuldades do nosso coração, que ele é enganoso, mas a gente precisa ter a consciência. Pessoas se levantam. O inimigo usa pessoas para abater a nossa caminhada e fragilizar e destruir os propósitos de Deus através do uso da nossa vida. Pessoas vão se levantar, sempre. E se você tiver uma percepção espiritual, se você tiver sensibilidade espiritual, você vai observar que sempre vai ter alguém ou pessoas usadas pelo inimigo para lhe dar palavra de morte, pessoas para causar obstáculo, construir dificuldades, para que você não avance naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Por isso, o inimigo, essa oposição, ele traz uma visão contrária daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. É aí que surgem as grandes lutas. Eu ouvi com todo carinho aqui a reflexão da irmã Jalile semana passada. E ela manifestava as lutas e as oposições que ela estava enfrentando em prol de uma causa espiritual. Você certamente passa por isso. Eu enfrento isso o tempo todo. Porque quem está procurando desenvolver a obra do Senhor, quem se compromete com a obra do Senhor, quem se coloca na brecha para servir ao Senhor, ele vai enfrentar lutas. E assume responsabilidade com o Senhor. Muita gente, muitos crentes, eles estão paralisados, não desenvolvem o poder de Deus na sua vida, não têm a maturidade para enfrentar as realidades espirituais da vida, porque não quer assumir responsabilidades com o reino de Deus. Então, eu fico do meu comodismo do evangelho da bênção. Eu recebo só a bênção, mas eu não quero o quê? Responsabilidade. A gente tem que estar dispostos a enfrentar
as situações, por mais difíceis que apareçam, como portadores do poder de Deus, através do Espírito Santo, que habita em nós. Está lá em Atos bem claro, Atos 1, que nós seríamos revestidos de poder para executar os planos de Deus. Eu pego esse texto e vejo que toda oposição, ela traz um ambiente de maldade, um ambiente querendo destruir, um ambiente que não quer que a gente avance, que o reino de Deus avance. E a gente vê dentro desse texto aqui, que este homem sofreu, Neemias, perseguições por mais perseguições, mas ele não se deixou o quê? Abater, porque ele sabia quem estava com ele. Ele tinha um propósito bem definido no que iria fazer, e ele tinha assumido uma responsabilidade que precisava ser concluída. Muitos crentes, irmãos, presta bem atenção, Deus coloca as situações em suas vidas, e a gente para no meio do caminho. Quanta coisa você já deixou parada no meio do caminho, quantos desafios Deus já colocou em suas mãos, e você não avançou, porque ficou paralisado pelo enfrentamento causado pelo inimigo. Não teve forças para resistir às oposições. Mas sabe por que a gente não tem força para resistir às oposições? Porque a gente quer enfrentar o inimigo com as nossas forças, com os nossos valores, com nossos conceitos, e nós jamais ganharíamos, ou ganharemos, uma batalha espiritual. Mas quando a gente enfrenta as demandas debaixo do poder de Deus, a palavra nos diz, em Romanos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Precisamos, irmão, despertar para aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, para enfrentar, desenvolver maturidade e dar resposta do reino de Deus na vida de situações, transformando situações. O instrumento que Deus tem é você. Eu pego o texto e vejo que Neemias, ele, diante de todas as situações, ele agia com plena naturalidade. Eu não vi esse homem, em momento nenhum, andar em desespero, andar em reclamação, andar em desânimo. Ó, Jesus, tem misericórdia de mim, no caso lá, o Jeová, que é na época do Antigo Testamento. Ó, Jeová, tem misericórdia de mim, que eu não aguento essa pressão. O que a gente mais vê hoje é crente, meu irmão. Senhor, eu não aguento mais isso. Senhor, acaba com esse fardo na minha mão. E uma desconsideração com o poder de Deus colocado sobre sua vida. Crentes fracos, crentes raquíticos, crentes desestruturados, que não aguentam nenhuma pressão. E a gente precisa ter maturidade em relação a isso, desenvolver essa maturidade. Se você pegar o versículo de 5 a 8 desse texto, capítulo 6, então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre os agentes se ouviu a Gesem, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultem-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhes, ou seja, a resposta de Neemias: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas.
A resposta daquele homem foi uma resposta sábia, uma resposta espiritual. Um homem que estava ameaçado dentro de uma armadilha a perder a sua vida, mas ele não perdia o quê? O equilíbrio. Ele estava tendencioso a se manter firmes e agir com naturalidade, sem apresentar justificações. Ele enfrentou o problema. O problema está aí na sua mão. A luta está aí na sua mão. Os desafios vão vir para a sua vida. Não busque se justificar. Busque capacitar-se no Senhor para enfrentá-los e vencê-los. Olhe para todos os problemas, com a percepção de que todo problema tem um ponto fraco. Todo problema, ele pode ser derrotado. E, em especial, quando a gente coloca o Senhor Jesus Cristo, quando a gente busca, dentro da confiança, dentro da fé, vencer essa situação conduzida pelo Senhor. Então, a gente precisa ter essa percepção de acabar com as justificativas, porque justificativas é um manto que a gente usa para responder à nossa incapacidade, à nossa falta de compromisso, à nossa falta de determinação, à nossa falta de fé e à nossa falta de confiança no Senhor. Que na realidade é isso. Se o Senhor te chamou e colocou nas tuas mãos e te deu possibilidade de enfrentar toda e qualquer situação, em frente. Busque no Senhor. E eu vou acrescentar aqui a pouco o que é que a gente deve fazer. Mas jamais desistir ou deixar de enfrentar as situações com justificativas humanas ou com um falso manto espiritual para fugirmos das nossas responsabilidades. Eu vejo aqui que Neemias, lendo com muito carinho esse texto, no versículo 3 e 4, que ele estava predisposto e disposto e compromissado a terminar o que ele começou. Um dos grandes problemas que nós temos é deixar as coisas pelo meio do caminho. Não concluirmos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E isso vem desde a nossa vida secular. Tem muita gente que começa a fazer as coisas, tem alguma dificuldade, larga no meio do caminho, não avança. Não prospera, não cresce, porque não quer enfrentar dificuldade. E isso está cheio. Gente que não conclui os seus projetos, os seus planos pessoais. Por quê? Porque se abatem diante das primeiras dificuldades. Agora imagina na vida espiritual, que Deus colocar coisas, situações, enfrentamentos, para que a gente vença e abençoe pessoas. Jesus Cristo, ele chegou aqui com um propósito determinado, ele enfrentou todas as situações, enfrentou todos os tipos de pressões inimagináveis, está entendendo? Diante de um contexto político, religioso, social muito forte, todas as pressões e ameaças de morte, e ele foi até o fim no seu propósito. O apóstolo Paulo, como apóstolo do gentio, ele passou por todas as pressões que você pode imaginar, de cadeias, de lutas, de frio, de fome, de sede, de chibatadas, de naufrágio, de fome, mas ele foi até o final do propósito que ele foi chamado. Cumpriu o bom combate. Mas se submeteu ao desafio que foi colocado na sua mão. Por isso, o que o Senhor colocar na sua mão, em frente. Eu já contei aqui, e talvez alguém já tenha ouvido, e alguns não, eu recebi um telefonema às 11 horas da noite. Irmão, vai lá na minha casa que meu filho está quebrando a casa toda. E eu já sabia que era coisa ruim que estava por detrás. 11 horas, eu já estava deitadinho na minha cama, preparado para dormir.
Aí eu falei assim, rapaz, eu sei que é coisa que não presta, tem lá, que eu já conhecia a peça, assim, vou ligar para pastor Adilson, para ele e comigo. Porque a oração do pastor, né, era mais forte, a responsabilidade a gente divide por 2. Quando eu cheguei na casa dele, 11h pouca da noite, com a casa toda apagada. Eu falei assim, não tem jeito não. A empreitada é para mim sozinho. Peguei o carro e fui. Bati na porta da casa, que entrei. Estava o pai do garoto com o olho desse tamanho, assustado. O menino balbuciando na cama, todo estranho, uma situação assim horrível. Eu entrei, falei pelo nome dele, encostei e ouvi alguma coisa assim, eu quero orar e repreender o que está acontecendo na vida desse jovem. E comecei a orar, e esse menino se sacudia todo na cama. Eu falei assim, um dia que eu vim me meter, Jesus, e continuava orando, esse menino lá balbuciando, uma coisa horrível, não tem nem como a gente descrever. E eu sei que, em um determinado momento, ele parava bem e falava assim, leia João tal. Eu falei assim, tá bem. Quando eu lia João tal, acabava ele ler, eu manifestava de novo o trem, né? E vai, eu sei que, em um determinado momento, o Senhor abençoou e repreendemos, e o espírito maligno saiu da vida daquela criança. Naquele momento em diante, ele começou a vomitar, e jogou um bocado de coisa no chão lá, de vômitos, enfim, né? Já era uma coisa carnal, mas ele estava totalmente mudado. Falei para ele, agora o senhor leva ele para o hospital. Ele levou ele para o hospital. No outro dia, ele não se lembrava de nada. Nada. Eu fui visitado, não se lembrava de nada. Mas não é essa história que é o importante. O importante foi a minha pessoa que estava fugindo de uma responsabilidade, de um chamado que Deus colocou na minha mão. E assim somos muitos. Que o Senhor coloca as responsabilidades, os desafios. Nesse caso foi para expulsar um demônio. Mas quantas pessoas estão precisando de seu ouvido? Quantas pessoas estão precisando da sua oração? Quantas pessoas estão precisando que você as discipule, que tenha paciência, né, que ouça histórias de vida, que tente ajudar em nome de Jesus, consertando histórias de vida, né, dentro da nossa família, os desafios daqueles que não conhecem a palavra de Deus, no nosso trabalho, um ambiente pernicioso, e que a gente enfrenta pressão e mais pressão, mas a gente não pode o quê? Desistir. Porque nós somos chamados para enfrentar. Como eu disse aqui no começo dessa série, o significado da palavra testemunho é ser mártir. É aquele que enfrenta com a sua vida, até com a sua própria vida, para dar uma resposta positiva diante da causa que o Senhor colocou em suas mãos. E a gente precisa viver esse enfrentamento sem medo, não é? Sem o temor das coisas não acontecerem, porque imaginamos que somos nós que estamos fazendo. Não. Estamos caminhando com o Senhor. O texto ele nos revela, no versículo 9, a prática da oração, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não as efetuará. Aí Neemias diz, agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Diante da situação que você está passando, e que Deus colocou nas suas mãos, o que você tem que fazer é orar ao Senhor. Esforça, Deus, me dê capacitação, me dê segurança, me dê ânimo, me dê maturidade, me dê paciência para enfrentar essa luta que eu estou passando. E a arma que nós temos são essas. A paciência, ela destrói muitas armas do inimigo. A sabedoria destrói muitas armas do inimigo. O amor destrói todas as armas do inimigo. E a gente precisa saber lutar e enfrentar as situações. E precisamos, irmãos, entender, e estaremos nesse próximo mês trabalhando muito sobre oração, o poder da oração,
sobre nossas vidas. Quando a gente entende isso, e eu penso aqui no sentido de oração, ela sempre nos ajudará a experimentar o poder de Deus. Amém? A oração sempre nos ajudará a experimentar o poder de Deus, porque é orando, com convicção, com fé, diante do Senhor, apresentando as demandas das nossas vidas, o direcionamento do Senhor, a capacitação do Senhor, que está lá em Efésios 6, as armas que nós devemos usar para vencer as batalhas com o inimigo, e assim revestirmos do poder de Deus na prática, nós venceremos todas as lutas. Quero, caminhando para o final, no versículo, a partir do 10 ao 14, a gente observa aqui, e entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, por meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu, diz o texto, não fugiria. E quem há como eu, que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso, o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Neosdias e dos profetas que procuraram me atemorizar. O que a gente aprende aqui, dentro desse texto um pouco longo? Que vão parecer pessoas em nome de Deus, falando como o povo de Deus, dizendo palavras de Deus, chamando você para fazer as coisas de Deus, mas o inimigo é ousado, o inimigo é astuto, o inimigo quer destruir. Todo esse planejamento era para tirar a vida de Neemias. Então a gente tem que ter muito cuidado até com quem anda. E eu quero dizer para vocês que dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem joio e tem trigo. Tem um capeta querendo perturbar e destruir a vida dos crentes. Então, até nisso, a gente tem que ter percepção espiritual. Em especial, temos que estar atentos a essas realidades. Hoje a gente tem que amar pessoas, respeitar pessoas, cuidar de pessoas, mas sempre com atenção, porque o inimigo usa pessoas para querer nos destruir e querer destruir os propósitos de Deus. Então, irmãos, encerrando a nossa pregação, conforme consta lá em Isaías 26, 3, precisamos o quê? Manter o foco em Deus. Diante de todas as situações, nunca desanime. Jalile, nunca desanime. Neudiane, nunca desanime. Geraldo, nunca desanime. Porque a gente tem que manter o foco em Deus. Ele diz, Isaías 26, 3, tu conservarás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a gente estiver com a mente firmada no Senhor, confiante no Senhor,
as tribulações vão estar aí, as perseguições vão estar aí, as pressões vão existir sobre nossas vidas, mas a gente está em paz com o Senhor. Paz no meio da tempestade. As coisas estão acontecendo, querendo destruir você, mas você está em paz, porque eu sei em quem tenho crido, eu tenho descansado no Senhor. Inimigos não vão me derrotar, porque eu sei que o Senhor me sustenta e que a causa é dEle. E Ele me colocou nesse projeto para que eu possa ser um guerreiro e vencer as demandas para a glória do seu nome. Finalizando, Filipenses 2:5, Paulo escrevendo, diz, que haja em vocês, ou que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, quando estava caminhando para cumprir todo o propósito do chamado dele. Ele foi perseverante, ele foi determinado, ele não desistiu. Porque a nossa vida, ela já foi resgatada do império das trevas e já estamos no reino da maravilhosa luz da graça de Deus. Então, não tenha a sua vida como a coisa mais importante. Tenha a coisa mais importante, disponibilizar a sua vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda que vivemos sob pressão todo o tempo, mas jamais devemos abrir mão da confiança e do poder de Deus que Ele nos concedeu através do Teu Santo Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu queria chamar o meu irmão Geraldinho para vir aqui orar e agradecer a Deus pela palavra. Gilbertinho. Meu irmão. A paz do Senhor para todos. É a primeira vez, hein? Dá um nervosismozinho. Boa noite para todos. Agora vamos orar em Teu santo nome. Senhor, nesta noite estamos aqui na Tua presença, te agradecendo em Teu santo nome, cada um de nós que saímos do seu lar, da sua casa, tentar levar a Tua palavra e entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que possamos levar aquilo que aprendemos para todos os lares, para as pessoas que às vezes estão no caminho, na dificuldade, no caminho da intervenção do inimigo, que possamos ter a sabedoria todos os dias no deitar e no levantar, que possamos fazer a coisa correta no Teu santo nome. E nesta noite eu peço que o sangue do Cordeiro de Deus esteja sobre nós, que o Seu manto sagrado nos proteja em todas as nossas famílias, abençoe os nossos filhos, os nossos lares, abençoe o nosso pastor, que está aqui sempre pregando a Tua palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor tem na nossa caminhada. Te agradeço nesta noite em Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te sustente nesses próximos dias, que você encontre força no Senhor, seja corajoso no Senhor, seja determinado no Senhor. Como a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A força do diabo está na nossa fraqueza. Toda vez que nós nos colocamos como fracos, o diabo, ele encontra força. Mas vamos girar essa chave e vamos buscar a cada dia desenvolver aquilo que o Senhor nos colocou como riqueza, que é o poder de Deus em nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, irmã, obrigado pela vida daqueles que nos acompanham virtualmente, que o Senhor nos dê uma noite em paz, nos dê a bênção de amanhecermos com vida e pondo, Senhor, em nossos corações a condição, Deus, de continuarmos pregando o Teu Evangelho, testemunhando da Tua palavra e abençoando outras vidas, Senhor Deus, não olhando para as dificuldades, mas olhando para o Deus que nos deu condição de vencê-las. Obrigado por tudo, nos leva em paz para os nossos lares e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, dê um abraço um no outro, ministre uma palavra de bênção e nosso culto está encerrado.
Deixa eu ver o que aconteceu com esse... Rapaz, que milagre. É.